O Skype me dar o ok. Ok, professor, por favor, antes me diga como o senhor prefere ser creditado, seu nome e o seu cargo também, por gentileza. Simples, eu sou professor do Instituto de Física da USP. Tá? Tá. Eu tenho credenciais, eu sou professor titular do Instituto de Física, eu sou membro da coordenação de área de física da FAPESP, mas não precisa dizer nada disso. Professor do Instituto de Física da USP está ótimo. Legal, Tá? E a maravilha. outra coisa é meu Professor, sobrenome, que obviamente não é fácil de pronunciar. eu só preciso aprender a pronunciar, por gentileza. Nussensweig. Maravilha. Nussensweig. Professor, diz pra gente, por favor, o que o senhor acha que são os principais impactos desse projeto de lei, se ele for aprovado, o que pode acontecer? Falando das universidades, primeiramente, o que pode acontecer com as universidades caso essa PL seja aprovada? As universidades têm operado em déficit há vários anos, porque num cenário pré-2014, que a economia estava crescendo, então os orçamentos das universidades iam crescendo conforme a economia ia crescendo, e houve bondades excessivas por parte de reitores, em particular o reitor da USP, dando aumentos de salários e contratando gente, né? E isso criou um impacto na folha orçamentária muito grande. Quando a economia parou de crescer como ela vinha crescendo, as universidades entraram em déficit. A USP, de 2014 a 2018, fez um programa de ajuste, né, muito rigoroso, de modo a mostrar que, sim, ela tinha feito erros em relação à autonomia, mas ela, dentro da autonomia, se reajustou, né? Então, fez várias economias e, inclusive, um plano de demissão voluntária para reequilibrar o orçamento. Atualmente, o que acontece é que, no fim do ano, eventualmente tem uma sobra do orçamento de um ano que é crucial para entrar no ano seguinte sem virar caloteira, enfim, sem não poder honrar os compromissos. Tá? E no caso da Unicamp e da Unesp, eu suponho que seja similar. Ou seja, a sobra orçamentária ela é uma sobra porque as universidades são pagas em duodécimos, né? E, eventualmente, o que entra em dezembro não é gasto em dezembro, mas é necessário para dar conta do que vai vir em janeiro. Tá? Chamar isso de superávit é exagerado? É equivocado, não é exagerado, é equivocado. Tá? As universidades não têm superávit, e há muito tempo que elas não têm superávit, inclusive ao longo de todo o ano passado, nós recebemos demonstrativos da administração indicando que, ao longo de todo o ano passado e ao longo dos anos anteriores, a USP sistematicamente estava gastando, no gasto total da universidade, acima do orçamento. Então, ela tinha uma reserva e essa reserva foi sendo consumida para dar conta das despesas. Novamente, houve um esforço enorme da administração, né, de modo a fazer com que as despesas não superassem as receitas. Tá? Ela está finalmente entrando, esse ano estava entrando muito bem, né, num regime de maior equilíbrio orçamentário. Obviamente que com a queda da arrecadação, o orçamento da universidade não vai crescer significativamente. Este ano, a universidade tem esse esforço da arrecadação, tem esse esforço da receita. Professor, desculpa te interromper, o áudio ficou um pouquinho ruim aqui. Vou pedir para o senhor retomar esse raciocínio só para a gravação ficar certinha, por Perfeito. gentileza. O senhor comentou que esse ano, por gente, pode ser desse ponto, Então, por favor. este ano, por conta, né, da pandemia e da queda da arrecadação do Estado, o orçamento da universidade também caiu, porque é um orçamento atrelado à arrecadação. Cai a arrecadação, cai o orçamento. O que significa que as despesas da universidade, que envolvem principalmente o pagamento de salários e aposentadorias, que as aposentadorias da universidade são pagas pela universidade, essas despesas não diminuem, a receita caiu muito, então a universidade está novamente fazendo enormes esforços para conseguir se manter responsável, né, fiscalmente responsável. Não é claro se haverá algum superávit
do ponto de vista do que o governo quer dizer como superávit, ou seja, se vai ter alguma sobra orçamentária em 2020, o cenário não aponta para isso. O que houve de sobra orçamentária de 2019, né, foi usado, está sendo usado para dar conta das despesas da universidade em 2020 que estão acima do orçamento. O que o senhor imagina que pode acontecer? Desculpa, pode complementar. O caso da FAPESP é um pouco diferente. Talvez a gente deva ficar nas universidades e aí passar para a FAPESP depois. Tá? Mas eu só queria que o senhor explicasse qual que é a gravidade, pensando num cenário que o ano que vem também teremos problemas, se não de arrecadação, mas pelo menos enfim, a economia deve demorar um pouquinho ainda para voltar aos níveis anteriores. Qual a gravidade dessa reserva, esse fundo de reserva, vamos chamar assim, não existir? O que isso pode acarretar nas universidades? Eu vi agora que alguns colegas tinham escrito cartas para o Estado de São Paulo e que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico teria dado uma resposta a essas cartas, dizendo que seria bom se as universidades pudessem colaborar no esforço de ajuste fiscal do Estado, etc. Bom, isso é evidentemente muito diferente da imposição que foi feita no texto do projeto de lei. As universidades, eu acho quase impossível que as universidades tenham alguma chance de contribuir, porque, como eu disse, né, o orçamento das universidades está abaixo das despesas, então está se fazendo todo o esforço, né, para conseguir dar conta das despesas dentro do orçamento existente. As universidades têm feito, inclusive, um esforço. A USP, por exemplo, criou um programa de doações USP Vida, de modo a financiar projetos no meio da pandemia. Evidentemente que essas doações entram no caixa da universidade. Então, dizer que uma sobra orçamentária seria levada ao Fundo Comum do Tesouro poderia representar um desvio de finalidade desses recursos que as pessoas doaram para a universidade e que eventualmente cairiam num buraco negro do Tesouro do Estado. Tá? A Secretaria, ao responder essas cartas, falou em uma colaboração. Acontece que o projeto de lei menciona uma sobra orçamentária que, assim que fosse feito o balanço geral do Estado, retornaria automaticamente, no prazo de 10 dias, né, aos cofres do Estado, e é mencionado o orçamento de 2019, né, que no prazo de 10 dias após a aprovação do projeto de lei, teria que retornar para o Estado. Com uma observação, realmente eu não sei quem foi a pessoa brilhante que inventou essa observação, que os órgãos colegiados das universidades, enfim, das fundações e autarquias, não opinariam a respeito disso. Tá? O que demonstra uma intenção muito negativa, né, com um viés autoritário, mais do que autoritário, autocrático. Realmente dizer, nós vamos avançar em cima de recursos que vocês eventualmente tenham, né, na calada da noite, porque o projeto foi enviado em tom de urgência, e vamos ver se isso passa desapercebido. Então, enfim, a forma como foi feito é muito ruim. Em relação à FAPESP, é um pouquinho diferente, né? A situação é um pouquinho diferente, né? Em relação à FAPESP, é diferente porque desde que a FAPESP foi criada, que ela foi criada num modelo em que era importante que tivesse uma reserva patrimonial, uma reserva em recursos financeiros, porque a ideia da FAPESP é financiar projetos que normalmente são de longo prazo. Então, a FAPESP não conta com um orçamento de um ano para financiar projetos e ter despesas todas realizadas naquele ano. A FAPESP financia principalmente projetos de pesquisa, tanto projetos de pesquisa fundamental,
na maioria dos casos, conduzidos nas universidades públicas e privadas de São Paulo, como projetos em institutos de pesquisa, como projetos realizados em empresa, seja com financiamento da FAPESP, seja com financiamento em parceria com a FAPESP, ou seja, a FAPESP financia uma parte, a empresa financia outra parte. Todos esses projetos são projetos de longo prazo. O prazo mínimo de vigência de projeto é 2 anos, ou seja, 2 exercícios orçamentários. Mas a FAPESP financia projetos maiores, né, cujo prazo é de 5 anos. E financia os centros de pesquisa, difusão, inovação e difusão, que são projetos de 10, 11 anos. O que acontece? Quando a FAPESP aprova uma concessão, ela aprova o que a gente chama de termo de outorga. Fica separado, né, e a FAPESP tem como ponto garantir. Para isso, ela contratou muito mais do que um desse da FAPESP. Foi da ordem. Professor, desculpa te interromper, o áudio deu mais um probleminha aqui, tá? Deixa eu só dar uma segurada. Se o senhor puder repetir, por favor, esse último trechinho que o senhor falou, só para... Por favor, pode começar. O orçamento da FAPESP de 2019 foi algo como 1,2, 1,3 bilhão de reais. A FAPESP, segundo eu soube, essa é uma informação que eu não tenho de primeiríssima mão, então não posso afirmar categoricamente. Tá? A informação que eu tenho é que ela tem da ordem de 600 milhões em fundo patrimonial. Tá? Mas ela tem da ordem de 1,8 bilhão já contratado, tá, para ser despendido ao longo dos próximos anos. Tá? Ou seja, não tem um superávit que está sobrando, um excedente. A FAPESP ela opera, né, com a entrada e uma saída que vai ser ao longo do tempo, porque os projetos são de longa duração. Então, ela contrata prevendo, né, que a cada ano vai entrar da ordem de 1 bilhão de reais e ela tem uma reserva. Tá? O Conselho Superior da FAPESP, que é a instância máxima da fundação, a diretoria e a diretoria, né, sobre. Então, a FAPESP, ao longo de 2019 e em 2020, ela adotou uma série de ações para que o desembolso não colocasse em risco a sanidade financeira da fundação. Se de uma hora para outra 600 milhões, que é algo como meio orçamento da FAPESP de um ano, fossem retirados da fundação, isso comprometeria o financiamento de projetos em execução. Tá? Projetos aprovados e em execução. Tá? E impediria aquilo que é crucial, absolutamente essencial para a atividade científica, que é a realização de planejamento. Ao apresentar um projeto, a gente precisa apresentar um cronograma de execução, a gente precisa de um cronograma financeiro, e a FAPESP é extremamente cuidadosa com o cronograma de execução financeira, né, para garantir aquilo que é a coisa mais importante num projeto científico, no apoio à ciência, a regularidade de recursos. Você interrompe um projeto num determinado momento, não é assim, você parou e você depois retoma exatamente onde você tinha interrompido. Se você interromper um projeto, muitas vezes você é obrigado a retroceder, né, a instâncias anteriores do projeto e começar de novo. Sem contar que a ciência é uma atividade internacional, a gente compete com universidades, etc., no resto do mundo. Se a gente demora para a ciência, né, quando a gente retoma, as outras pessoas eventualmente já fizeram, e o projeto se tornou obsoleto. Então, o prejuízo é um prejuízo muito sério. É um risco, né, que o Estado de São Paulo
não deveria, em hipótese nenhuma, querer correr. Professor, eu vou fazer uma última pergunta. Eu vou pedir para o senhor tentar ser o mais direto possível. Eu odeio pedir isso para os entrevistados, mas por conta do Tudo tempo bem. a gente precisa. Eu li o artigo do senhor na Folha, né? Isso. E achei um tópico interessante no último parágrafo, que o senhor comenta que, além disso, abre esse espaço para maus gestores também, essa situação. Queria que o senhor explicasse um pouquinho, de forma mais breve possível, o que o senhor quer dizer com isso? O que pode acontecer, essa questão da gestão não ter esse fundo? Explica para a gente, por favor. É muito simples. Quando você tem recurso público, você administra o recurso para garantir o melhor gasto, mais eficaz que você pode gastar. Ou seja, se você pode deixar de gastar com alguma coisa, ou gastar menos, você administra o seu recurso para ele durar mais. Se você tem um horizonte que você, independente do que você faça, naquele momento, se você não tiver esgotado os recursos, você não vai mais poder contar com eles, você fica impossibilitado de fazer qualquer planejamento de longo prazo. O resultado é que você, eventualmente, vai adquirir materiais de consumo, materiais que você acredita que usaria, para garantir que você não vai ter falta daqueles materiais adiante, mas você vai adquirir algo que, eventualmente, naquele momento não é tão necessário, deixar de adquirir alguma coisa um pouco mais adiante que seria mais necessário. Resultado, a sua gestão é mal feita, porque você vai usar tudo que você puder para garantir que os recursos sejam bem utilizados, mas eles não serão otimamente utilizados. Então, é um incentivo ao mau gestor. Além daquela coisa do, bom, está faltando tanto tempo, a gente ainda tem tanto dinheiro em caixa, com o que será que a gente pode gastar? Não é isso que você quer de um gestor, né? Você quer que o gestor olhe e diga, eu preciso disso aqui. Tenho dinheiro? Então, ótimo, eu vou gastar. E não o que eu posso pensar em queimar o recurso que eu tenho para não devolver no final do exercício. Legal, professor. Muito obrigado por nos atender. Obrigado pela paciência. Eu vi que atrasaram um pouquinho, né, a gravação, mas deu tudo certo. Muito Bom, mas obrigado, viu? Vou parar de gravar aqui.